2026 não vai embaralhar o grid, vai reorganizar a hierarquia. E algumas equipes já começam com um privilégio que não aparece no cronômetro: margem para errar. Toda vez que a Fórmula 1 muda de regulamento, alguém fala a mesma coisa. Agora tudo pode acontecer. E é verdade, tecnicamente. Mas tudo pode acontecer não significa que todo mundo tem a mesma chance. Nunca significou. Reset não zera o grid. Ele redistribui vantagem para quem erra e corrige mais rápido. Então a pergunta real é: quando o regulamento virar, quem tem espaço para tropeçar e se recuperar? E quem não sobrevive ao primeiro tropeço? Antes de entrar no grid, preciso estabelecer uma coisa. A hierarquia em ano de reset não se lê por velocidade pura. Se lê por 4 coisas: estrutura interna, processo de desenvolvimento, capacidade de reação ao problema e margem, financeira e técnica, para absorver erro. Margem é conseguir trazer correção em 3 semanas, não em 3 meses. É isso. Velocidade no dia 1 é consequência. Essas 4 coisas são causa. E é por isso que esse vídeo não é um ranking, e não vai virar um. Não vou cravar quem vai ser campeão. Vou mapear perfis. Quem está em posição de controlar o próprio destino, e quem depende de que tudo dê certo, o que, na Fórmula 1, é o plano mais perigoso que existe. Isso aqui é leitura estrutural. Fórmula 1 sem hype, com estratégia. Aqui estão as equipes que podem errar sem morrer. O que define essa camada não é nome, é perfil. São equipes com 3 coisas ao mesmo tempo: infraestrutura de desenvolvimento própria e madura, ciclo rápido de atualização, da simulação à pista, e profundidade técnica suficiente para trabalhar em mais de um problema ao mesmo tempo. Na prática, são equipes que, se errarem o conceito inicial, conseguem diagnosticar, redesenhar e trazer correção em semanas, não em meses. Esse é o privilégio real. Não é acertar de primeira, é ter velocidade de resposta quando erra. Hoje, as equipes que encaixam nesse perfil são as que você provavelmente imagina. Mas, e aqui está o detalhe, encaixar no perfil não garante resultado, garante margem. E margem é condição necessária, não suficiente. Porque dentro dessa camada existem incógnitas reais. Tem equipe que entra nesse ciclo desenvolvendo motor próprio pela primeira vez. Motor novo e chassi novo ao mesmo tempo é a integração mais complexa que existe, e não tem atalho. Tem equipe que já errou feio o conceito no último reset, e demorou para corrigir. A pergunta é se aquele ciclo gerou aprendizado interno, se a organização ficou melhor por causa do erro, ou se foi anomalia. E tem equipe que construiu o processo nos últimos anos de forma impressionante, mas nunca atravessou uma mudança regulamentar com esse processo. O teste real é agora. Essa é a camada do erro recuperável. A diferença entre essa camada e o que vem agora é simples. Aqui, o erro é recuperável. Na próxima, pode ser definitivo. Aqui, um erro vira uma temporada perdida. Essa camada é a mais instável do grid. São equipes que têm peças boas, mas não o conjunto completo. Falta uma das 3 coisas da camada anterior, ou falta a comprovação de que tudo funciona junto. Aqui você vê projetos com infraestrutura nova, mas processo ainda instável. A diferença entre virar contender e virar promessa eterna. O perfil típico: investimento recente significativo, mas teste real de integração ainda por vir. Tem equipe aqui que fez upgrade brutal de estrutura, fábrica, pessoas, parceiros, mas ainda não demonstrou que consegue manter performance ao longo de uma temporada inteira. E tem equipe que mudou tanto internamente, motor, filosofia, liderança, que quase precisa reaprender a funcionar como unidade. Reset de regulamento em cima de reset interno é risco duplo. A incógnita dessa camada é binária. Se a integração funcionar, qualquer uma dessas equipes pode saltar para a briga. Se não funcionar, os problemas se multiplicam, e sem a margem da camada anterior, não tem tempo para consertar. Aqui, o objetivo não é ganhar, é se tornar relevante. Audi e Cadillac merecem uma camada separada, não porque são piores ou melhores, mas porque jogam um jogo diferente. Elas não estão tentando manter posição, estão tentando construir posição. A equação é outra.
A Audi é um projeto de fábrica aprendendo a correr toda semana. Herdou uma operação existente, trouxe investimento de fabricante, redesenhou o projeto de motor. É, no conceito, tudo o que uma equipe precisa para ser competitiva a longo prazo. Mas o primeiro ciclo de qualquer fabricante nova é brutal. Não importa quanto dinheiro entre, integrar chassi, motor, aerodinâmica e operação de corrida como unidade leva tempo. E tempo é o recurso mais escasso no primeiro ano. A pergunta que define a Audi em 2026 não é: vai ser rápida? É: consegue errar e corrigir rápido? Porque quase todo mundo erra em regulamento novo. A questão é a velocidade da resposta. Cadillac é o outro lado da moeda. Um projeto de sobrevivência aprendendo a existir no grid. Equipe nova, mas com uma estratégia que parece deliberadamente conservadora: reduzir variância. Trazer gente experiente, usar fornecedores conhecidos, montar uma base operacional antes de buscar resultado. Cadillac não precisa vencer em 2026, precisa existir em 2027. Se chegar ao segundo ano com uma operação funcional, dados reais e uma base de desenvolvimento, já ganhou a primeira batalha, que é a de sobrevivência. Aqui, um tropeço vira desabamento. Essa é a camada que ninguém quer estar, mas alguém sempre está. E preciso ser claro, não é uma lista completa de equipes, é um perfil. É o tipo de operação que entra no regulamento novo sem margem de absorção. O perfil: modelo de operação enxuto, dependência alta de parceiros externos, equipe técnica menor. Num ano de estabilidade regulamentar, esse modelo pode funcionar, se inspirar no que deu certo, otimizar, buscar eficiência. Num ano de reset, é desvantagem real. Não tem referência externa no dia 1. Todo mundo está inventando ao mesmo tempo. E tem um segundo perfil nessa camada: equipes que existem numa relação de dependência técnica com outra equipe maior. O vínculo é ao mesmo tempo o maior ativo e a maior limitação. Se a equipe mãe acerta o conceito, o satélite se beneficia. Se a equipe mãe erra, o satélite afunda junto, sem os recursos para reagir por conta própria. E aqui aparece o padrão mais cruel de ano de regulamento novo. Quem está nessa camada não cai porque é incompetente. Cai porque não tem margem. E margem, no fim, é o que separa tropeçar de desabar. Quero voltar na Audi por um segundo, porque é talvez o caso mais revelador de como leitura estrutural funciona. A Audi não é uma equipe pequena tentando crescer. É uma fabricante global tentando entrar num esporte que pune inexperiência com brutalidade. O investimento está lá, a engenharia está lá. O que não está lá ainda é o ritmo operacional de quem compete em Fórmula 1 todo fim de semana, de quem precisa tomar decisões de desenvolvimento na terça e ver resultado no domingo. E o Bortoleto entra nessa equação como peça de projeto, não como salvador. É um piloto jovem, com talento demonstrado em categorias de base, que vai crescer junto com a equipe. Isso pode ser uma vantagem, se a Audi tiver paciência para o processo, ou uma pressão desnecessária, se o resultado demorar e alguém precisar de um culpado. Fabricante nova em regulamento novo com piloto novo. É corajoso. Mas coragem sem processo vira só manchete, e manchete não dá ponto. Cadillac é o outro lado da moeda. Enquanto a Audi quer competir desde o primeiro dia, a Cadillac parece ter entendido algo que muita equipe nova não entendeu. A primeira temporada não é sobre velocidade, é sobre aprendizado. Tudo o que se sabe até agora aponta para uma equipe priorizando estabilidade operacional. Contratar gente que sabe como uma temporada de F1 funciona. Não depender de conceito revolucionário. Aceitar que o primeiro ano é coleta de dados. Parece pouco ambicioso? Talvez. Mas a história da F1 é generosa em exemplos de equipes que entraram querendo surpreender e não chegaram ao segundo ano como operação viável. A Cadillac, se fizer o básico bem feito, chega em 2027 com algo que dinheiro nenhum compra no dia 1. Experiência real de grid. Agora, pilotos. E aqui eu preciso resistir à tentação de listar todo mundo, porque não é sobre isso. A pergunta é uma só. Regulamento novo favorece piloto técnico ou piloto adaptável? Adaptável. Porque no começo de 2026, o carro ideal não existe, existe o carro que você tem. Piloto técnico precisa de previsibilidade para extrair o máximo. Aerodinâmica ativa, comportamento diferente de energia, frenagem diferente,
nada vai ser previsível no início. Quem se adapta rápido ao que o carro oferece no momento, em vez de esperar o carro ideal, sai na frente. Pensa em pilotos que mudam de equipe, mudam de carro e rendem desde a primeira corrida. Não são necessariamente os mais rápidos do grid em condição perfeita, mas são os que menos precisam de condição perfeita para performar. Num ano de reset, esse perfil vale ouro. No extremo oposto, pilotos em início de carreira enfrentam um dilema. O reset pode ser vantagem, não carregam vícios de regulamento antigo, ou pode ser cedo demais, se a equipe não der um carro minimamente estável para desenvolver. E tem os casos que ninguém quer falar. Pilotos que estão no grid mais por contrato do que por encaixe com o projeto 2026. Reset regulamentar não perdoa passageiro. Quem não agrega no desenvolvimento, aparece, rápido. 2026 vai parecer imprevisível, mas não é aleatório. É assimétrico. Algumas equipes podem errar e corrigir, outras não. As posições de partida já existem e não são definidas por velocidade. São definidas por estrutura, por processo, por margem. Quem entra no regulamento novo com espaço para errar e velocidade para corrigir, controla o próprio destino. Quem precisa acertar de primeira para sobreviver está numa posição que a Fórmula 1 raramente perdoa. 2026 não é sobre quem vence a primeira corrida, é sobre quem reage melhor ao primeiro erro. Fórmula 1 sem hype, com estratégia, direção de prova. Me conta nos comentários, qual perfil de equipe você acha que tem mais margem para errar em 2026 e qual não sobrevive ao primeiro tropeço?